Olá, gente, meu nome é Lucas e você está no canal Curiosidades Todo Dia. E nós hoje falaremos sobre a teoria das cordas. E o que seria a teoria das cordas? A teoria das cordas é nada mais do que a unificação dos conceitos da teoria da relatividade e da mecânica quântica. E com a unificação desses conceitos, se gera uma única estrutura matemática, né? Que é a teoria das cordas, que é a teoria matemática. Aí você tem um monte de teorias variantes também dessa mesma teoria e a unificação delas, que se chama teoria M. Agora a gente já vê os conceitos já. O que seriam as cordas? As cordas são objetos extensos unidimensionais, ou seja, com uma só dimensão, que é o comprimento, e com o seu tamanho de diâmetro e etc., compactados a nível Planck, ou seja, é unidimensional mesmo, porque o seu outro tamanho está comprimido no menor tamanho existente, que é o comprimento de Planck, enquanto o seu comprimento, sua unidimensão é maior, é extensa. E as cordas, elas geram todas as partículas existentes do universo inteiro. Elas geram todas as partículas elementares, e as partículas que se geram, que são as vibrações, né? Voltando a falar, as vibrações, eles podem vibrar de 7 maneiras diferentes. Essas vibrações geram o quê? Partículas fundamentais, elementares, que formam a matéria inteira do universo. Uma vibração pode gerar um elétron, uma vibração diferente, agora vemos uma outra diferente, pode gerar um quark, e uma outra pode virar um neutrino. E isso gera, e são 7 maneiras diferentes. E isso gera o quê? 7 dimensões adicionais que são compactadas. Ou seja, elas são filamentos fechados, são compactados a nível de Planck. Ou seja, elas não são infinitas, elas não são dimensões extensas, elas são dimensões fechadas, compactadas, pequenas, entendeu? Essas 7 dimensões compactadas são dimensões de espaço, só que elas não são com infinitos qualificativos. Elas não são com infinitos qualificativos, né? que nem as da geometria tradicional, as 3 dimensões espaciais e uma temporal. Aqui citado, as 3 dimensões espaciais são a largura, a altura e o comprimento. E a temporal é o próprio tempo linear, o contínuo espaço-temporal, entendeu? Mas essas dimensões espaciais, elas são o quê? Elas são comprimidas na nossa mesma realidade, elas não são superiores à nossa realidade, entendeu? Elas não são porque elas são literalmente, elas são de escala banal, porque elas são muito pequenas para serem superiores. Você tá entendendo? Tipo isso. Aí, olha, e essas dimensões compactadas, elas estão no espaço Boole, o espaço onde essas dimensões regem a realidade. É um hiperespaço. Pra falar a verdade, isso daqui é um hiperespaço, tá? Então, aí o Boole, que mesmo essas dimensões sendo pequenas, elas regem toda a realidade do universo. Que mesmo elas sendo pequenas, filamentos fechados, minúsculas, elas ainda regem o universo. Então, o tamanho não tá importando muito, porque elas ainda o quê? Elas ainda regem o universo. Agora, então, vamos falar das teorias variantes. Começando com sua primeira teoria variante, a teoria das supercordas. Elas trabalham com partículas supersimétricas, ou seja, com partículas correspondentes, correspondem umas às outras. Que também incorpora férmions e bósons. Os férmions são o quê? Os prótons, os quarks, os elétrons, os neutrinos. Por exemplo, né? Os bósons são os W e os Z, os fótons e os gluons. Ou seja, o que a gente pode tirar os bósons, se você não percebeu, o W e o Z são o quê? São as transmissoras do quê? Da força nuclear fraca. O fóton é da força eletromagnética. Do gluon é da força forte. Então, ele faltaria o graviton aqui para botar. Ou seja, os bósons, o quê? Eles são responsáveis pelas partículas mensageiras das forças fundamentais. Ou seja, a teoria das cordas também explica forças fundamentais e o surgimento das partículas do universo. Também gera também os férmions, que são os prótons, os quarks, os elétrons e os neutrinos. E a correspondência que eu falei, da supersimetria. Para cada bóson existe um férmion correspondente. Entendeu? É tipo isso, essa que é a essência da teoria das supercordas. Também tem, tanto que a teoria das supercordas também trabalha com 10 dimensões, né? Sendo as comuns da nossa geometria euclidiana, que é 3 espaciais e uma temporal, e as outras, né, aí 7 recurvadas, 7 compactadas, que são os diferentes o quê? Vibramentos, né? As diferentes maneiras de se vibrar. Todas elas são dimensões de espaço.
Não, são dimensões espaciais. Ou seja, não é porque é de espacial, né, que vai ser equivalente aos nossos espaços vetoriais, às coordenadas, entendeu? As coordenadas dimensionais. Não vai ser igual. Nas coordenadas da geometria euclidiana, que é das 3 espaciais e uma temporal. Tipo isso. Foi um pouquinho confuso mesmo. E também temos a bosônica, que trabalha com 26 dimensões, que são 25 espaciais, né, e uma temporal. E não dá muito poder aqui, pois assim deveria se mover de 25 maneiras diferentes. Agora, no próximo ponto, a gente vai abordar o quê? A gente vai abordar agora sobre a cosmologia de Branas, que trabalha com dimensões, não compactadas, mas trabalha com dimensões, como pode dizer, dimensões maiores, extensas, em vez de ser compactadas. Aí você já vai ver no próximo ponto. Agora chegou o momento de falar sobre Brane Cosmology, cosmologia de Branas. E o que essa ideia tem a ver com o que eu vou falar aqui no vídeo? É que nessa teoria trabalha com qualificativo infinito, com dimensões com qualificativo infinito. Se você não entendeu, olha só. Na teoria das cordas, as dimensões são compactadas a nível Planck, que é 10 elevado a menos 35 metros. Já na Brane Cosmologia, as dimensões são extensas, com tamanho infinito. Então, gente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas não são compactadas, elas não são mais de escala banal, agora elas são de escala infinita. O nosso universo se torna minúsculo às dimensões superiores desse modelo, ou seja, essas dimensões são de fato superiores, que basicamente como as nossas. Ou seja, a dimensão superior 5D, como pode dizer assim, é infinitamente superior à dimensão 4D, e assim por diante. Entendeu? Não é mais compactados, porque as dimensões da teoria das cordas, elas são compactadas, são dimensões superiores compactadas que podem ser comprimidas na nossa realidade e armazenadas no buco, onde elas governam a realidade. Ou seja, elas não são superiores à nossa realidade, elas não são superiores às 3 dimensões espaciais e uma temporal, que é o nosso universo. Está entendendo? Aí elas são comprimidas. Já na cosmologia não, elas não são compactadas, têm seu tamanho infinito. Ou seja, a teoria das cordas, dependendo do seu modelo, ela pode apresentar o quê? Ela pode apresentar tanto dimensões com tamanho banal, com tamanho minúsculo, ou com tamanho extenso. Ou seja, vai depender do modelo que está sendo aplicado no momento que esteja sendo aplicado. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado e até a próxima.